pessoal, reações de adição na química orgânica. Comecemos com adição de hidrogênio. Hidrogênio em compostos insaturados, hidrogênio em cicloalcanos, hidrogênio no benzeno. Os alcanos, que são o melhor material para usar como combustível, é o completo, o que tem simples ligações. Para cada N carbonos, terá o dobro mais 2 de H. Assim, será saturado de cadeia aberta. Ele está cheio de H, enquanto que os alcenos, ou chamado também de olefinas, têm uma dupla ligação. É suficiente para classificar como alceno. O fato de ter 2 hidrogênios a menos perde aqueles 2 extras que tinha. Os alcinos, cujo primeiro é o acetileno, por isso que leva o nome de acetilênicos. Os acetilênicos têm, além da quantidade de H do alceno, 2 a menos. Então é CnH2n menos 2. Chamando a atenção de que os alcenos, que têm uma pi e têm, portanto, 2 Hs a menos, apresentam a mesma fórmula geral que os ciclanos. Os ciclanos não apresentam a dupla que os alcenos têm, mas, em compensação, para fechar a cadeia, os últimos Hs saíram para as pontas se unirem. Então, podemos dizer que os alcenos ou olefinas são isômeros de ciclanos. Tem a mesma fórmula molecular. Bom, a quantidade de hidrogênio vai depender do número de pis. Se o composto acetileno apresenta 2 ligações π, para cada π que se quebra, serão usados 2 Hs. Com um detalhe muito importante. A hidrogenação, ela é por radical livre. Então, nós que estudamos toda essa série de ataques eletrófilos, nada disso. Hidrogenar é brincar de halogenar. Tira um cloro e põe o outro. Substitui por radical livre. Aqui, soma por radical livre. A prova é que não se usa catalisador para provocar cisão heterolítica. Se usa energia. E um detalhe muito importante. Daqui para frente, você verá reações onde os gases participam e metais sólidos comparecem como catalisador. A platina, o zinco, eles são metais sólidos, mas que existem porosidade entre os átomos. Nas estruturas cristalinas existem espaços vazios. E nesses espaços vazios é que a cisão heterolítica acontece dentro do metal. Os metais sólidos em pó, quanto mais em pó, melhor ainda. Facilita a cisão heterolítica. E a temperatura não precisa ser alta. Pasme, vou te contar daqui a pouco que o benzeno, na luz solar, absorve cloro a temperatura de 60 graus. O cloro vai sofrer, na luz solar, cisão homolítica suficiente para fazer ataque no benzeno, que nós pensávamos que só trabalhava com eletrófilo. A hidrogenação, a halogenação é possível no benzeno. Já vou te contar. Voltando, o alcino, que apresenta 2 duplas, vai apresentar 2 quantidades.
Claro, para cada uma quantidade, para cada mol de alcino, nós vamos precisar duas quantidades, 2 mols de hidrogênio, facilitado pela platina e ajudado pela temperatura. O triângulo é um outro detalhe. O triângulo em laboratório, ele é metálico, ele só é usado numa oportunidade, para fazer grande aquecimento no jato direto no material a ser aquecido. No laboratório existem N formas de energia, pois o fogo direto do bico de Bunsen na parte inferior da estrutura, para sustentar a estrutura, ela é posta num triângulo. Esse triângulo só se usa para sustentar a estrutura que vai receber fogo a jato. Por isso, o triângulo na química é sinal de aquecimento. Aqueceu, hidrogenou, quebrou as duas π, entram os 2 hidrogênios. Porém, nós que de acetileno queremos chegar em olefina, vamos trabalhar com uma quantidade só. A quantidade de hidrogênio vai depender do número de πs. Se o composto acetileno apresenta 2 ligações π, para cada π que se quebra, serão usados 2 Hs. Uma vez hidrogenado 1 mol de molécula π com 1 mol de moléculas de hidrogênio, transforma o acetileno em olefina, que ainda mantém a π de baixo, digamos assim, que ela esteja num local indicado. Agora, essa π chegou a vez dela de sofrer hidrogenação, catalisada pelo metal platina, pode ser por zinco e outros metais de transição, e no calor. O que vai acontecer será a entrada, assim como houve a entrada da molécula na primeira π, haverá a entrada da segunda molécula, átomo por átomo na outra ligação π. E de CnH2n, tu acrescenta mais 2. Pronto, é tranquilo. A hidrogenação em ciclanos. Tu lembra que nós comentamos lá atrás que a gasolina tem que ter um índice de octanagem. E a gasolina considerada perfeita é o 2,2,5-trimetilpentano. Este composto, com os seus hidrogênios, é o 2,2,4-trimetilpentano. É o isooctano. Se ele entrar no motor de comparação de potência sozinho, ele apresentará uma resistência à compressão, porque a mistura é comprimida e depois explode. Quanto mais atura, quanto mais suporta essa pressão, mais caminha o êmbolo. Então, maior trabalho mecânico vai fazer. E a substância eleita com nota 10 foi o isooctano. Quanto mais parecida com esta, melhor é a gasolina. Por isso, é importante para a indústria transformar tudo que é ciclano em alcano. O ciclopropano, vamos transformá-lo para propano. O ciclobutano, vamos transformá-lo para butano. O ciclopentano, vamos transformá-lo para pentano. Quanto mais próximo do modelo ideal de combustível, melhor o lucro da empresa. Bom, mas teremos um problema. Se a fórmula molecular é para cada N carbonos o dobro de átomos de hidrogênio, vemos a necessidade
para se tornar igual ao isoctano, de abrir a cadeia. Para abrir a cadeia, vamos colocar hidrogênio. O hidrogênio, percebam, temperatura. A temperatura indica que a cisão será homolítica. Então, haverá, numa das três posições, a quebra da cadeia carbônica e a entrada dos dois Hs. Então, o que foi ciclo pentano vai se transformar agora pentano. O que foi ciclo butano, com esses dois hidrogênios a 200 graus, vai se transformar em butano. Quebrou a cadeia carbônica e hidrogenou o ciclano. O ciclo pentano, a 300 graus, passou para pentano. Esta observação, por quê? Por que que o ciclo propano precisa só de 100 graus para abrir a cadeia? Por que que o ciclo pentano precisou de 300 graus para abrir a cadeia? Trata-se de uma explicação de Bayer. E se é Bayer, era bom. Pois bem, temos que analisar, segundo ele, um estudo sobre a tensão e sobre a estabilidade dos cicloalcanos. Sabemos perfeitamente que um carbono saturado, sp3, apresenta ângulo de 109 graus e 28 minutos. Então, o ângulo da estabilidade é o ângulo 109 graus. Quando se transforma em alcano, todos os ângulos chegam à estabilidade. Então, temos que reparar que no ciclo prop, o ângulo é o ângulo interno, é ângulo de 60 graus. No ciclo butano, o ângulo é 90 graus, é ângulo reto. Enquanto que no ciclo pentano, o ângulo é de 108 graus. Então, vemos que para o estável 109, só falta 1 grau. Para o estável 109, faltam 19 graus. Para o estável 109 graus, falta quase o dobro. Então, meu jovem, os carbonos, na forma de ciclo, eles estão de uma forma tensionada. O ângulo que devia ser de 109, ele está comprimido. O ciclo propano está sob alta tensão e baixa estabilidade. Já o ciclo pentano, ele está sobre alta estabilidade, porque o ângulo está bem próximo do ideal, e tem baixa tensão. A tensão aumenta de acordo com a diminuição dos carbonos. A estabilidade aumenta com o aumento dos carbonos. Isto é, de 3 a 5 carbonos na molécula. Agora, se o nosso querido velho benzeno entrar na baila, ele também vai sofrer hidrogenação. O benzeno, ele tem os 6 carbonos com a nuvem eletrônica compartilhada entre todos. É uma estabilidade total. O benzeno compõe os compostos orgânicos admiravelmente. Porém, esta reação que trago aqui é uma reação para chamar a atenção de que, inclusive, o benzeno sofre hidrogenação. A hidrogenação é coisa muito séria e veremos mais na outra aula. A 300 graus com o catalisador platina, para quê? Para levar para os seus buraquinhos o benzeno, que está na forma gasosa, e levar para os seus buraquinhos o hidrogênio. E lá nos buraquinhos da platina, lá é que vai acontecer o contato. Metal sólido favorece o contato entre as partes.
Por isso, é um fator bom para uma reação. Até o benzeno sofre hidrogenação. Com um problema muito sério daqui para frente. Qual é o problema? Que se é na presença de energia, já é suficiente para entendermos que vai quebrar a pi e vai entrar um átomo, um radical livre para cada qual. Naturalmente, em se tratando de 3 duplas, precisaremos de 3 moléculas, isto é, 3 mols de hidrogênio para 1 mol de benzeno. Daí, cada carbono que tinha 1 passará a ter 2. Cada carbono que tinha uma dupla passará a não ter mais dupla. Os 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 carbonos passam a ter uma estrutura interessante, porque não mais chata, porque não mais plana, porque ser sp2 é ser 120 graus. Ser 120 graus é ser o triângulo de um equilátero. Se você ver 6 equiláteros desta forma, tu verá 6 equiláteros compondo um plano. Esta situação plana do benzeno passará a ser espacial. E, para ser espacial, qual terá que ser o ângulo? Acabamos de ver o ângulo de estabilidade do carbono, que não seja sp2, se ele for sp3, se ele for carbono sp3, que ângulo que ele tem que ter? 109 graus e 28 minutos. Aí entra a dupla dinâmica. Sashmore. Sashmore estudou isso, foi lá atrás, foi um dos primeiros, é em honra dele que nós falamos o nome dele. Sashmore sugeriu que se ele terá que ser espacial, porque para ter ângulo de 109 não pode ser plano. Plano é 120. Para ter ângulo de 109 graus, ele terá que ser espacial. Aí ele sugeriu a forma singela, que parece, faz de conta, parece um barco. Olha aqui, ó, os náufragos entraram no barco aí. E pode ser também a forma de cadeira. Os estudos de Sashmore é para ciclanos de 6 carbonos para cima. O ciclo propano, o ciclo butano e o ciclo pentano apresentam tensão, porque o ângulo que eles apresentam não é o ângulo correto, ângulo de 109 graus. Por isso, a estabilidade é baixa, não precisa muito calor para quebrar a cadeia. Por isso, a estabilidade é alta, já que é perto do valor, precisa muita temperatura, já que ele está estável. Agora, quando se trata de 6 carbonos, a estrutura não pode mais ser dessas em linha poligonal aberta. Essas estruturas, em ciclos de 6 carbonos para cima, serão espaciais. E 2 formas ele sugeriu: a forma de barco e a forma de cadeira. Já o benzeno, que, curiosamente para nós, faz reação de adição, já fez reação de hidrogenação, abrindo a cadeia, formando o ciclohexano espacial. Agora, ele vai não abrir a cadeia, mas ele vai saturar a cadeia com cloros. Nas ligações πs, que nós escrevemos quando fazemos a forma canônica, dupla, simples, etc., aquelas duplas vão romper e vão receber 1 mol de cloro cada uma. Quebram as 3 ligações πs do benzeno, mantém cadeia fechada,
porém com simples ligações. Cada carbono apresentará, como no ciclo hexano, duas ligações que são dois Hs. Nesse composto, apresenta duas ligações, um com hidrogênio e outro com cloro. Porém, se estes carbonos forem sp3, esta estrutura não é jamais plana. Ela será também na forma de barco e na forma de cadeira. O interessante é o ponto de vista comercial. Esse produto foi muito famoso como inseticida. Todo haleto, todo composto com halogênio e carbono é defensivo agrícola por aí. E este tal BHC foi muito famoso na sua época. É o benzeno, já foi benzeno, hexaclorato, BHC. A química é ótima e tem muito mais. Tote ao seu dispor.